Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, mais uma solução de questões do BMAP do ano de 2017. Faremos agora a questão 19. Uma caixa contém 9 bolas idênticas numeradas de 1 a 9. Uma primeira bola é sorteada, seu número é anotado e a bola é devolvida à caixa. Repete-se esse procedimento mais 2 vezes, anotando-se também os números da segunda e terceira bola sorteadas. Pergunta: qual é a probabilidade de que a soma dos números nas duas primeiras bolas sorteadas não seja um múltiplo de 3 e a soma dos números nas 3 bolas sorteadas seja um múltiplo de 3? Bom, pessoal, esse exercício é um pouco grande, então eu não vou fazer aqui, mas a gente volta e depois anota a alternativa correta. O que a gente precisa fazer é lembrar como calcular probabilidade. A probabilidade é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E indica o número de eventos e A espaço amostral. O que é E o que é A para a gente nesse símbolo que eu pus aqui? Então, E recebe o nome de evento, mas o que é o evento para a gente? E o que é o A? A é espaço amostral. E o que é A também para a gente? Espaço amostral, então, são todas as possibilidades de ocorrer nosso problema, ou seja, tudo que pode envolver o nosso problema. Aqui, por exemplo, você vai sortear bolas em 3 momentos, e sempre 9 bolas, porque você tinha uma, retira e devolve ela, certo? Então, o nosso espaço amostral, ele é o conjunto dos termos ordenados x, y, z, onde x, y e z variam entre 1 e 9. Ou seja, é um número de ternos ordenados com essa propriedade. Por exemplo, uma chance de você ter sorteado é sortear a bola, por exemplo, o 1, na sequência o 2 e depois o 3. Então aqui é um dos eventos possíveis. Como é que a gente pode contar a quantidade de elementos de A? Bom, nós vamos sortear 3 bolas. E para sortear a primeira bola, nós temos 9 possibilidades. Para sortear a segunda bola, outras 9. E para terceira bola, mais 9. Então, o número de elementos de A, pelo princípio fundamental da contagem, é 9 ao cubo. Bom, se nós determinarmos o evento, ou seja, a quantidade de elementos que tem no evento, ou seja, de casos, vamos pensar assim, aqui são os casos possíveis do nosso problema, todos os casos possíveis, e aqui são os casos favoráveis. Bom, mas aí a gente vamos voltar ao problema e vou lembrar o que é o caso favorável para a gente. Nós queremos que a soma dos números nas duas primeiras bolas não seja um múltiplo de 3, mas que na soma das 3 seja um múltiplo de 3. Então, o evento é que nas duas primeiras bolas não seja múltiplo de 3. Então, vou colocar não múltiplo de 3. Mas nas 3 bolas seja múltiplo de 3. Vamos recordar um negócio, galera. Quando você pega números, e aqui o nosso espaço, então olha só, as bolas estão numeradas de 1 a 9, correto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um número, de modo geral, é múltiplo de 3 se ele for 3 vezes algum número natural. Então, por exemplo, quando você pega um número e divide por 3, se ele é múltiplo, o resto dá 0. Então, os múltiplos de 3, nós podemos escrever como 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. São os números de 3 vezes um nzinho, onde esse nzinho é o natural. Se o número não for múltiplo de 3, então quando a gente divide ele por 3, pode restar resto 1 ou resto 2.
Aqui nós temos o conjunto dos números que, ao serem divididos por 3, deixam o resto 1. Nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira: 3n mais 1, onde n é um natural. Aqui nós estamos considerando o zero como natural para não fazer confusão. Se os números não forem múltiplos de 3 nem deixarem resto 1, eles deixam o resto 2. Então, os que deixam o resto 2 estão nessa outra classezinha de números. Então, aqui são os que deixam o resto 2 ao serem divididos por 3. Por que eu estou falando isso? Nós temos que lembrar, então, que o nosso conjunto varia de 1 a 9. Então, nós vamos escolher bolas, assim, digamos, uma bola A, uma bola B e uma bola C. Sobre essa primeira bola A, nós não temos nenhuma restrição. Ela pode, inclusive, ser múltiplo de 3. As nossas duas restrições são o seguinte: a soma das duas primeiras não pode ser múltiplo de 3, mas quando juntarmos a terceira, deve ser múltiplo de 3. Então, para escolher a bola A, nós temos 9 possibilidades. Quais são elas? Os números que estão numerando a bola de 1 a 9. Para escolher a segunda bola, agora a gente tem que tomar um cuidado. Essa escolha da segunda bola depende da escolha da primeira. Por exemplo, se eu escolho o número 1, vamos supor lá que eu sorteio o número 1 na minha primeira bola. Quais possibilidades eu teria para escolher a bola B? Vou pôr aqui assim, de vermelho aqui. Eu poderia escolher qualquer número que, quando eu somasse com 1, desse um múltiplo de 3. Perdão, não desse um múltiplo de 3, porque a informação é que não desse um múltiplo de 3. Então, nós poderíamos escolher o 1, porque 1 mais 1 é 2. Nós não poderíamos escolher o 2, porque 1 mais 2 é 3, é múltiplo de 3. Poderíamos escolher o 3. Poderíamos escolher o 4, porque 1 mais 4 é 5. Não poderíamos o 5, porque 1 mais 5 é 6, e isso é múltiplo de 3. Poderíamos escolher o 6. Poderíamos escolher o 7. O 8 não, porque 1 mais 8 é 9. E o 9. Teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aí você fala, mas espera lá, poderia ter sorteado, por exemplo, o número 2, certo? Observe o seguinte. Como eu não quero que seja múltiplo de 3, ele só vai estar em um desses 3 conjuntinhos. E observe o seguinte. Se eu somo elementos que estão, vou chamar aqui assim, x, y e z, grandão. Se eu somo elementos do conjunto y com z, 1 mais 2, 1 mais 5, 1 mais 8, ou 4 mais 2, 4 mais 5, 4 mais 8. Aqui nós sempre temos um múltiplo de 3. Observe, eu tenho 1 mais 2. Então, se eu escolho elementos que estão no conjunto x, quer dizer que são múltiplos de 3, eu posso escolher elementos que estejam aqui em y ou em z. Então, eu tenho... Quem são os elementos que estão em x aqui pra gente? É o 3, o 6 e o 9. Eu tenho 3 possibilidades. Para esses 3, eu posso escolher qualquer um que esteja em y e z para compor a segunda bola. E eu teria quantas possibilidades nesse caso? Está em y, está em z. Está em y, está em z. Está em y, está em z. Eu teria 6 possibilidades. Observe que se fosse ao contrário, por exemplo, se os elementos estão em y, certo? Eu só não poderia escolher os que estão em z. Por exemplo, se eu escolho 1, eu não posso pegar nem o 2, nem o 5, nem o 8. Se eu escolho 4, eu não posso pegar nem o 2, nem o 5. E aí, então, eu poderia pegar qualquer um novamente de y ou qualquer um de x. Então, aqui eu teria 3 e eu poderia escolher qualquer um desses outros 3. Novamente, 6 possibilidades. E o mesmo argumento, se o meu número fosse aqui o 2 ou 5 ou 8, ou seja, estivesse em z, eu poderia escolher qualquer um que estivesse em z ou x, menos os que estão em y. Então, teria 6 possibilidades de escolha. Falta agora só nós determinarmos quais são a quantidade de escolha para o C. Olha, fixado A, vamos imaginar. Então, eu escolhi o 1 para A. Nós podemos escolher qualquer um desses aqui. 1, 3, 4, 6, 7 ou 9. Por exemplo, foi sorteado o 4.
Então, 5, certo? A soma deu 5. Para que o C seja a soma de A mais B com o Czinho aqui seja um múltiplo de 3, é preciso que o C seja quem? O C pode ser o número 1, porque 1 mais 4 é 5, mais 1 é 6. Se o C não for 1, o C pode ser 2. Vamos ver. 1 mais 4, 5, mais 2, 7. Não é múltiplo de 3. Se for 3, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Opa, 4. 1 mais 4, 5, mais 4, 9. Perdão, escolhemos o 4. A outra possibilidade, galera, se vocês continuarem fazendo a continha para o vídeo não ficar muito extenso, é tomar o C igual a 7. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte. Para escolher o primeiro eu tinha 9 possibilidades, para escolher o segundo 6, e aqui para escolher o C eu tenho 3 possibilidades. O argumento é o mesmo para qualquer uma dessas escolhas feitas. Então, para cada escolha que você faz em A, e você tinha 9 escolhas possíveis em A, você permite 6 escolhas possíveis em B. Mas você vai permitir apenas 3 em C. Por quê? Pois a soma deve ser necessariamente um múltiplo de 3. E nós estamos escolhendo aqui para não ser. E a único modo é, por exemplo, se eu escolhi de conjuntos de x e y, a única condição é que eu escolha em z. Eu tenho 3. E assim sucessivamente. Então, para formar essa trinca, a quantidade de elementos aqui do E, então, para o primeiro elemento eu tinha 9 possibilidades de escolha, para o segundo 6 e para o terceiro 3. Bom, agora o que a gente precisa fazer é voltar aqui e o que a gente acabou de determinar. Para o evento E nós temos 9 vezes 6 vezes 3. E aqui embaixo nós temos 9 vezes 9 vezes 9. Fazendo essa divisãozinha aqui, ó, 9 simplifica com 9. 6 vezes 3 é 18. 18 por 9 sobra 2, então ficamos com 2 sobre 9. Então, voltando à pergunta inicial, qual é a probabilidade de que a soma dos números nas duas primeiras bolas sorteadas seja um múltiplo de 3, não seja um múltiplo de 3, e a soma dos números nas 3 bolas sorteadas seja um múltiplo de 3? Nós acabamos de resolver e vimos que isso dá 2 sobre 9, portanto, letra A. Muito obrigado, abraços, tchau.